verso 10. Eu quero ler o verso 10, o verso 11 e o verso 12. Olha só o que diz aqui, ó. Todo mundo achou? Apocalipse 22, verso 10, verso 11 e verso 12. Que diz assim. E disse-me, o anjo fala para João: não seres a palavra da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está acuso, jure-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então percebam, irmãos, que qual é a nossa grande motivação de estudar esses grandes ensinamentos da palavra de Deus. Por que eu estou estudando o livro de Apocalipse? Eu estou estudando o livro de Apocalipse para me santificar mais ainda. Glória a Deus. Não é para eu ficar assustado com o aparecimento do anticristo. Não é para eu ficar sabendo quem é o dragão. Não é para eu ficar sabendo, não, eu quero estudar porque eu quero me santificar mais ainda. A cada dia mais. Eu quero me santificar mais ainda. Amém? Quais são os propósitos do livro de Apocalipse? O Apocalipse, ele tem 3 propósitos. Vamos dar o contexto histórico do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele foi o último livro da Bíblia a ser escrito. Ele foi escrito mais ou menos no ano 90 a 96 depois de Cristo. Ou seja, no término do primeiro século da nossa era cristã, o livro de Apocalipse, ele foi escrito. E nessa época havia um imperador chamado Domiciano. E esse imperador, ele levantou uma grande perseguição contra a igreja. Contra a igreja. Ele estabeleceu uma ordem dizendo que todos os cristãos tinham que adorar o imperador. Se não adorassem o imperador, eram para ser mortos ou exilados. E a grande referência dos apóstolos dessa época era o João. Esse João, irmão, vocês não podem confundir, por favor, se alguém falar isso, eu vou ter que sentar com essa pessoa e dar uma aula de discipulado para essa pessoa. Não confunda esse João com João Batista. Tem muita gente que confunde João com João Batista. O João Batista, ele lembra, quem está vendo a escola dominical já sabe o que aconteceu com ele, né? O que aconteceu com ele? Perdeu a cabeça. Aqui no ano 100, ele já estava morto. Esse João aqui era o discípulo de Jesus. Lembra que Jesus, ele tinha seus 12 discípulos, e desses 12 discípulos, ele andava com 3. Tinha uns 3 que eram o círculo íntimo deles, né? Quem que era? Pedro, Tiago e João, né? Tiago e João, nós falamos até deles na quarta-feira aqui. Tiago e João eram irmãos. O seu pai se chamava Zebedeu, a sua mãe se chamava Salomé, né? E o seu pai tinha uma grande empresa, que era uma empresa de pesca. E os dois também eram pescadores, né? Então João passou 3 anos com Jesus, né? E João, ele tinha um apelido, discípulo amado, né? Discípulo amado era o apelido dele. E ele foi, de todos os apóstolos, ele foi o último apóstolo a morrer. Nessa época aqui, no ano 90, no ano 96 depois de Cristo, todos os outros apóstolos já tinham partido.
morreu de morte natural. Não que o imperador tenha tentado matar ele. Diz a tradição cristã, isso não está na Bíblia, mas a tradição cristã diz que colocaram ele dentro de uma panela de óleo fervendo e não conseguiram matar ele, né? Depois, ou antes, eu não sei qual é o fato do que aconteceu isso, ele foi exilado de uma ilha chamada Patmos, né? Essa ilha era uma ilha onde o imperador mandava os piores prisioneiros, né? Então você imagina, irmão, o cenário desse livro, né? João, longe da igreja, longe de todo mundo, exilado em uma ilha, talvez nunca pensou em voltar, aqui eu vou morrer, e talvez ele esteja pensando, a igreja vai se acabar, porque o imperador está matando todo mundo. O imperador, parece que o império de Roma está vencendo todo mundo, né? E foi na ilha de Patmos que João, ele teve essa grande revelação. E é por isso que ele escreve esse livro, né? Livro de Apocalipse. Além de Apocalipse, João escreve o Evangelho, né, que é o Evangelho de João, e ele escreve também 3 cartas: 1 João, 2 João e 3 João. Então, João é o autor desse livro. Há uma outra hipótese também, que vocês vão ver na literatura, que diz que esse João era um outro João. Mas os teólogos mais estudiosos, assim, e eu também creio também, que esse João é o mesmo João, discípulo de Jesus, tá? Então, Apocalipse, ele tem 3 propósitos. O primeiro propósito João, ele escreve esse livro para 7 igrejas. Então, nos 3 primeiros capítulos do Apocalipse, nós vamos ver aqui 7 igrejas na qual Jesus direciona essa revelação, né? Então, essa é a primeira divisão do livro do Apocalipse, né? Do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vamos tratar das 7 igrejas, né? E cada igreja tinha um problema. Cada igreja tinha uma situação, tá? Depois, do capítulo 4 até o capítulo 11, nós vamos ter a segunda divisão, que é quando João ele vai até o céu e ele começa a ver as coisas do céu, né? Depois do capítulo 12 até o capítulo 22, apresenta o grande conflito que é entre Deus e Satanás. Então essa é a grande divisão, essas 3 divisões. Então o primeiro propósito é tratar com essas 7 igrejas. Segundo, fortalecer a fé, a firmeza e a fidelidade a Jesus Cristo. Porque como os crentes estavam sendo perseguidos, muitos crentes estavam pensando, acabou a igreja. Não tem mais, onde está Jesus? Por que Jesus não volta logo? Por que Jesus ele não resolve o nosso problema aqui? Então o livro do Apocalipse, revelação, o que mostra? Por isso que eu amo o livro do Apocalipse. Porque o livro do Apocalipse, irmão, ele tem como um propósito mostrar que Deus não perdeu o controle da história. Que por mais que as coisas parecem perdidas, por mais que as coisas não tenham, vamos dizer assim, uma perspectiva, Deus não perdeu o controle da história. E o grande tema do livro do Apocalipse, irmãos, é que Jesus vai vencer. Então não é um livro para você ter medo.
4, né? 4, 5, né? Não é para ter medo. Porque tem muita gente, nossa, hoje eu não vou na igreja, não. Porque na igreja eu tenho medo que o livro, o pastor vai falar de Apocalipse, eu tenho medo. Não, não é para você ter medo. É para você dar glória a Deus. Porque no final Jesus vai vencer e vai julgar toda a injustiça. Porque nós vivemos num mundo de injustiça. Olha quantas injustiças têm acontecido no nosso dia a dia. Quantas coisas têm acontecido na qual nos fazem chorar. O livro de Apocalipse, ele mostra o seguinte: tem uma promessa muito linda nesse livro, que fala que Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Ou seja, Ele contempla o nosso sofrimento, Ele sabe como é o nosso sofrimento, e não é para nós desistirmos. O livro de Apocalipse é lindo, porque ele diz: ó, você está passando pela luta, é o que Jesus está dizendo, vocês estão morrendo, mas não desistam, porque vai chegar a recompensa para vocês, né? E isso é maravilhoso, irmão. Quando nós pensamos nesse livro, eu fico assim, maravilhado, porque é algo para nós confiarmos. Nós estamos vivendo agora um momento de transição política no nosso país, e tem muita gente com medo. Mas e agora? O que vai acontecer? Nós vamos perder emprego, nós vamos perder isso, nós vamos perder aquilo. Bom, não tenha medo, Jesus tem um controle da história. E por mais que a gente possa sofrer, Ele vai fazer justiça por nós. O livro de Apocalipse mostra isso. Ele é um livro maravilhoso por causa disso, né? E o terceiro e último propósito é para mostrar que que Deus irá intervir no mundo e irá derramar a sua ira sobre o reino de Satanás, né? Sobre o reino de Satanás. Então, para que nós possamos entender o assunto de Apocalipse, eu preparei aqui alguns slides que dá para colocar aí na tela. O primeiro slide é o seguinte: para que a gente possa entrar no assunto assim, eu preciso que você entenda a seguinte situação. Deus tem as suas alianças. A forma que Deus se relaciona com a humanidade é com alianças. A primeira aliança que Deus fez com a humanidade foi a aliança com Adão, né? Que é a aliança do começo, ou a aliança adâmica, né? Só que o que aconteceu com essa aliança? Qual que foi o trato dessa aliança? Deus chega para Adão e diz assim para Adão: Adão, estou colocando você aqui no jardim, e tudo desse jardim você pode comer, só da árvore do conhecimento do bem e do mal que você não pode comer, porque no dia que você comer, morrerá. É a aliança que Deus fez com Adão. Só que o que aconteceu com Adão? Adão desonrou essa aliança. Essa aliança ela foi quebrada pelo homem. E a consequência dessa quebra foi o pecado. O pecado entrou no mundo e fez essa desgraça que está o mundo hoje, né? Por que tem doença? Por que tem sofrimento? Por que tem tanta coisa ruim no mundo? Por causa do pecado, né? Por causa do pecado. Então Deus, Ele, na sua infinita misericórdia, não ficou só na aliança de Adão. A segunda aliança que Deus fez foi a aliança com Noé, que é a aliança da preservação. Essa aliança foi depois do dilúvio. Lembra que Deus chega para Noé e fala assim: Noé, eu nunca mais vou destruir a terra com dilúvio.
Porque a partir de hoje, a terra seguirá as estações e seguirá a colheita. Né? Então, essa é a aliança que Deus fez com Noé. Então, nós estamos sobre a aliança de Adão, que foi quebrada, vários do mundo, que é o pecado que está dominando, e temos a segunda aliança, que é a aliança da preservação, que é a aliança de Noé. A terceira aliança é a aliança que Deus faz com Abraão. Capítulo 12 de Gênesis, né? Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, porque de ti eu farei uma grande nação, e de ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? Então, essa aliança que Deus fez com Abraão. Depois nós tivemos a aliança que Deus faz com o povo de Israel, que nós chamamos de aliança da lei, ou aliança de Moisés. Né? Deus não fez aliança com Moisés, Deus faz aliança com o povo de Israel. Êxodo capítulo 19. Né? Quando Israel está lá no Monte Sinai, Deus se manifesta, dá as tábuas dos 10 mandamentos, aquela história toda. Então Deus tem um trato com o povo de Israel, né? Uma aliança. E Israel quebra essa aliança. Né? Essa aliança quebra, a aliança da lei. Depois nós temos a aliança do reino, que é uma aliança que Deus fez com Davi. A aliança que Deus fez com Davi. Quando Deus faz aliança com Davi, Deus diz assim para Davi: Davi, não faltará descendente para ocupar o trono de Israel, enquanto Israel for fiel a mim. Mas diante de ti se levantará o rei que governará para sempre. Então, essa aliança que Deus faz com Davi. Quem está vindo na escola dominical sabe que nós estamos falando muito sobre o Messias. Né? Já ouviu falar a palavra Messias? Alguém sabe? Alguém já pensou, já pesquisou sobre o que é Messias? O Messias é um homem que na qual vai ser descendente do rei Davi e que irá ocupar o trono do rei Davi e que irá governar Israel. E Israel voltará a ser uma grande nação, como foi nos dias do rei Davi. Quando Jesus aparece, os discípulos, o povo, estavam com essa esperança sobre Jesus, que Jesus iria ocupar o trono de Davi. Aliás, até hoje, os judeus, eles esperam, eles aguardam o Messias. Se você perguntar para um judeu, você crê em Jesus? Judeu não crê em Jesus. A Bíblia do judeu é o Antigo Testamento. A Bíblia hebraica não tem Novo Testamento. Não tem Apocalipse, a Bíblia hebraica. É só o Antigo Testamento. Por quê? Porque eles ainda estão esperando o Messias. Porque eles ainda estão nessa aliança. A aliança de Davi. Então, quando, por exemplo, você vê o Zé Bartimeu falando assim: Jesus, filho de Davi, é um título, é um nome dado ao Messias. Filho de Davi, você é o Messias, né? É o que Deus prometeu para Davi, é a aliança, né? Por que na nossa linha, vamos dizer assim, depois nós vamos explicar isso nas sextas-feiras com mais detalhes, né? Por que eu acho que até o terceiro slide que nós vamos mostrar isso, por que a igreja, nós vamos ver a diferença, existe uma diferença entre Israel e a igreja. Porque enquanto Israel está sobre essa aliança aqui, ó, que é a aliança aqui, nós estamos sobre essa aliança aqui, que é a última, que é a aliança de Cristo. Percebam, irmãos, que na Santa Ceia, por que nós celebramos a Santa Ceia todo mês? Todo terceiro domingo. O que quer dizer a Santa
compartilhar o vinho, o cálice de uva. O que nós falamos? Que esse cálice é o quê? Nova aliança. É a nova aliança do meu sangue. O que é essa nova aliança, irmãos? É que hoje a nossa situação aqui é que nós estávamos fora de tudo isso aqui, ó. A única aliança que nós tínhamos aqui, nós estamos aqui, era sobre a aliança de Adão e de Noé. A de Abraão a gente está fora, de Moisés nós estávamos fora, e de Davi nós estávamos fora. Por quê? Porque nós não somos judeus. Tem algum judeu aqui? A gente não é judeu. Alguém aqui é descendente de judeu? Não tem, né? Não tem. A gente é o quê? Gentil. Né? Brasileiro. Estrangeiro. Então nós não temos ascendência judaica. Se temos, a gente nem sabe se temos. Né? Mas nós não temos. E aí? Então, se o Messias aparecer, o Messias não ia nem ligar para a gente. Por quê? Porque o Messias é para os judeus, não é para nós. Entende? Mas olha só, é isso que Paulo ele vai falar em Efésios. Que o grande mistério de Deus, que foi programado antes da fundação do mundo, é que quando Jesus ele veio, Jesus na cruz do Calvário, ele derrubou o muro que estava entre os judeus e os gentios e fez um povo só. E esse povo só se chama igreja. Então nós, como igreja, nós estamos interligados, né? Estamos interligados nessa aliança, e é essa aliança na qual nós estamos baseados. E o que nos fez merecedores de entrar nessa aliança? A graça de Jesus, porque por nós mesmos a gente não estava dentro. Paulo explica muito isso em Romanos capítulo 11, quando ele fala da oliveira e nós somos Israel é a oliveira e nós somos, vamos ver, Romanos capítulo 11, esqueci, às vezes passa o banco aqui, pastor. João Cruzeiro. O que é? Olha só o que Paulo fala. Olha só, para os irmãos entenderem a maravilha desse negócio de aliança. Aqui é a oliveira é Israel. Aqui, ó, aliança, aqui, ó, Davi, Moisés, Abraão. Nós éramos gentios, a gente tinha nada, a gente estava fora dessa aliança. Imagina que essa aqui é a oliveira, a gente estava aqui, ó. O que é um zambuzeiro? Zambuzeiro, eu nem sei o que é um zambuzeiro, mas zambuzeiro é uma árvore qualquer, uma planta qualquer, sem valor. Nem fruto dá o zambuzeiro. Mas tem uma técnica. Eu não sei quem planta aqui, ou quem já plantou, tem uma técnica que é assim: você pega uma folha, você pega um ramo, abre aqui vamos dizer assim, machuca aqui no tronco da oliveira e pega tipo um pano e coloca o zambuzeiro aqui, ó. Aí Paulo fala, né? Enxertado. Então nós éramos gentios. Nós fomos enxertados aqui na oliveira. Então a oliveira é o plano de Deus. É a aliança de Deus. O que a nova aliança de Cristo fez? Nós fomos enxertados aqui, ó. Né? Nós fomos enxertados. Então existem promessas e profecias que vão se cumprir em Israel. E existem promessas que vão se cumprir com a igreja. Então o livro de Apocalipse, ele é um livro na qual aponta para promessas que vão se cumprir com a igreja. Né? Por que eu creio que a igreja, especialmente eu, depois nós vamos estudar isso com mais afinco e com mais detalhes, por que eu creio que a igreja
ela não vai passar pela grande tribulação. Porque a grande tribulação não é para a igreja. Por quê? Porque a igreja não está sob a aliança do reino. A igreja está sob a aliança de Cristo. A igreja é um outro projeto. A igreja é um outro segmento. Talvez a gente pode até acreditar que a gente vai passar pela grande tribulação. Só que a grande tribulação não vai ser para nós. E eu vou explicar por que não vai ser para nós. Amém? Entender a questão das alianças? Porque se você entende a questão das alianças, é muito mais fácil você entender a escatologia como campo geral. O que vai acontecer? Ou por que vai acontecer? Talvez você pergunte, mas por que vai vir o anticristo? Por que tem que vir o anticristo? Porque tem que cumprir essas coisas da aliança aqui. Tá bem? Segundo slide, Nathanael. Aqui, provavelmente, nós vamos fazer muito isso. Quando nós formos nos aprofundar no livro de Apocalipse, nós vamos ter um livro também que nós vamos consultar bastante. Vai ser o nosso segundo livro, que é o livro do profeta Daniel. Muitas coisas que Daniel fala, tem também no livro de Apocalipse. Então nós vamos estudar o livro de Daniel também. Então muitos textos, para que a gente possa conseguir ter uma real explicação, nós vamos ter que estudar o livro de Daniel. E o livro de Daniel, aqui, dá para ver? Deixa eu ver aqui, né? O livro de Daniel, ele tem 2 capítulos. Na verdade, hoje nós vamos ver 3 fatos sobre o livro de Daniel. Capítulo 2, capítulo 7, depois mais um terceiro slide, para nós encerrarmos aqui. Dentro de uma divisão do tempo, nós estamos vivendo um tempo chamado plenitude dos gentios. Que Jesus fala isso lá em Lucas. Né? O que é plenitude dos gentios? Não sei se você já leu isso. Na Bíblia tem essa expressão. Plenitude é o tempo dos gentios. É o domínio dos gentios, né? O domínio dos gentios, né? Ou seja, é quando os gentios estarão governando o mundo. Então, para que nós possamos entender quem são esses gentios, nós precisamos voltar lá, sabe? E entrar na história do livro de Daniel, tá? Capítulo 2 de Daniel, o que acontece? Capítulo 2 de Daniel estava na Babilônia, né? Foi levado cativo. Todo mundo conhece a história de Daniel, né? Foi levado cativo. Aí ele chega lá, o rei da Babilônia quer dar carne para ele rezeita, aquela história toda. Aí no capítulo 2, o rei tem um sonho. Rei Nabucodonosor, ele tem um sonho. E ele tem um sonho, e aquele sonho perturba ele. Então ele chama todo mundo, ele chama os astrólogos, os cientistas, os ministros, né? A equipe de transição, o ministro da economia, da ciência, ele chama todo mundo. E o que ele faz? Ele sabe que mexer com gente, classe política enrola. Então o que ele faz? Eu não vou contar o meu sonho. Eu pensava, eu sempre acreditei que ele tinha esquecido o sonho, mas se você ler Daniel capítulo 12, você vai ver que ele não esquece o sonho, ele sabe qual é o sonho que ele sonhou. Só que ele quer saber primeiro. A primeira coisa que você tem que saber, qual é o sonho que eu sonhei. Porque a partir do momento que você contar o sonho que eu sonhei, eu vou acreditar que a interpretação que você vai dar vai ser certa. Olha só. Aí todo mundo começa a enrolar ele. O que ele faz? Ele fica tão nervoso, porque no era assim, era 8 ou 80, né? Ele chega e faz, manda matar todos os sábios da Babilônia, porque vocês estão me enrolando todo mundo.
qual é o sonho que o rei Nabucodonosor sonha? Ele sonha o seguinte: de uma estátua, e essa estátua, ela tinha cabeça de ouro, peitoral de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e o pé, ferro e barro. E que do alto surgiu uma pequena pedra, e essa pedra cai no pé, e esse pé se desmoronou, na estátua se desfaz, e essa pedra vira um monte, uma montanha. É esse o sonho que Daniel teve, né? A interpretação do sonho é o seguinte: Nabucodonosor, o seu reino é o cabeça de ouro. Depois do seu império se levantará um segundo império, que vai ser inferior ao seu. Olha só, irmãos, é só os irmãos perceberem: cabeça de ouro, tronco, né? Peito, braço de prata. Perceberam que vai caindo a qualidade? Né? Vai caindo a qualidade. Prata é o segundo império, bronze é o terceiro império, e o ferro o quarto império. Aí depois, olha só o que acontece. No capítulo 7, Daniel tem. Aí Daniel teve um sonho. Daniel sonha que aparece um leão com duas asas. Depois ele sonha com um urso que tem 3 costelas na boca. Depois ele sonha com um leopardo que tem 4 asas e 4 cabeças. E depois ele sonha com uma besta que tem 10 chifres. O que quer dizer tudo isso que eu estou falando aqui, irmão? Eu estou dizendo que Daniel, ele viu, e quando Deus mostra isso para ele, o que vai acontecer na história da humanidade. Então, se você quiser saber o que vai acontecer na história da humanidade, você tem que estudar o livro de Daniel. Porque o livro de Daniel, ele vai mostrar para nós o que vai acontecer da época dele até o final do tempo com a humanidade, né? Então, a pergunta é, você viu aqui, né? Primeiro Império Babilônico. Não existe mais Império Babilônico. Não tem mais, né? Segundo Império Medo-Persa. Império Medo-Persa não existe mais, né? Não existe mais. Sabe quem foi rainha do Império Medo-Persa? Rainha Esther. Lembra da Rainha Esther que nós estudamos? Ela foi rainha desse império aqui, ó. Lembra do rei Assuero, né? Depois nós estamos no terceiro império, que é o Império Grego. Quem gosta de história? Alexandre o Grande, né? Terceiro império. Não existe mais. O quarto império é o Império Romano. Existe Império Romano hoje? Não existe mais Império Romano. Não existe mais. Então, aqui na estátua, qual é o tempo que nós estamos vivendo? Os pés. Porque o pé tem pedaço de ferro e pedaço de barro. Ou seja, nós estamos vivendo hoje em uma época na qual não existe mais um grande império. Vai aparecer um grande império por aí. O último grande império, vamos dizer assim, né? Mas nós estamos na época do pé, da estátua. Então, para os irmãos terem uma ideia, depois nós vamos voltar a falar disso aqui depois, lá para frente. Para os irmãos terem uma ideia de como que está caminhando o tempo de Deus na história da humanidade. E o terceiro e último slide, mostra aí para mim. Vamos ler Daniel, capítulo 9. Vamos lá.
capítulo 9, verso 24. O que acontece aqui no capítulo 9? Vou contar para os irmãos a história aqui do capítulo 9. Capítulo 9, o que acontece aqui? O povo de Israel estava no cativeiro. Estava no cativeiro. E o profeta Jeremias, ele profetizou que o cativeiro babilônico iria durar 70 anos. 70 anos. E estava se cumprindo esses 70 anos. E parecia que Deus não ia cumprir a promessa. Capítulo Daniel. Então o que Daniel faz? Daniel ora a Deus. Deus, você não vai cumprir a sua promessa, eu preciso que você me dê uma resposta, né? Que você cumpra a sua promessa. Ele pede, né? Se você ler o capítulo 9 inteiro, você vai ver que ele pede perdão pelos pecados, né? Que ele pede perdão pelos pecados e tal. E Deus então manda o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel então vai falar com ele, né? E no verso 24 ele diz assim: olha só, 70 semanas, todos acharam? Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Primeiro, olha só, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade. Essas 70 semanas não estão determinadas para a humanidade, entende? É só para o povo de Israel. E essas 70 semanas, ela tem alguns motivos. Primeiro, para extinguir a transgressão. Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. Quarto, trazer a justiça eterna. Quinto, selar a visão e a profecia. Selar quer dizer cumprir. Cumprir a visão e a profecia. E sexto, e ungir o santo dos santos. Então, 70 semanas estão determinadas para essas 6 coisas. Sabe e entende, verso 25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, aqui nós temos 2 períodos. O primeiro período de 7 semanas e um segundo período de 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. Então, até aqui, depois a gente continua. Então, olha só, aqui na tabelinha nossa aqui, 1 semana e 72 semanas, tá? Então, perceba aqui, as 70 semanas de Daniel, cada dia simboliza ou aponta para um ano, tá? Então, aqui, na verdade, significa mais ou menos, assim, para que se a gente for contar, os 490 anos. Daniel está falando aqui. Então, as 70 semanas de Daniel começam a ser contadas quando o rei Ciro ele decreta a reconstrução de Jerusalém. Então, quando o rei Ciro ele decretou a construção de Jerusalém, começou então o início das 70 semanas, até o aparecimento de Jesus.
aparecer na história. O Messias iria vir na história. Né? Então Jesus vem. E olha só, que coisa maravilhosa, né? Verso 26. E depois de 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. Ou seja, o Messias, ele vai vir e ele não vai ser mais Messias, porque ele vai ser rejeitado. Então Daniel, ele profetiza a rejeição de Jesus. Porque o povo judeu rejeitou Jesus como Messias. Certo? E olha só, essa segunda semana, né, que são as 62 semanas, ele termina no ano 70, está meio cortado aqui, mas é no ano 70, que é quando Roma destrói a cidade de Jerusalém e queima o templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, né? Então, olha só, continuando o versículo 26, ó, acompanha aí comigo, ó. E depois de 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe, ou seja, que povo é esse? O romano, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Então o povo príncipe vai vir e vai colocar fogo em Jerusalém, vai queimar o templo, ou seja, vai assolar Jerusalém. Foi o que aconteceu no ano 70. Se vocês verem na história, vocês vão ver que no ano 70 Jerusalém foi vamos dizer assim, punida pelo Império Romano. Por quê? Porque no ano 70 o povo judeu se revoltou contra o Império Romano. Então o rei Tito, né, o imperador Tito, que era general, depois virou imperador, ele vai até Jerusalém, conquista Jerusalém, acaba com Jerusalém. Irmãos, olha só como que foi sério esse negócio. Israel só vai virar nação depois de 1948. Olha só, no ano 70 até 1947, Israel não era nação mais. Israel era um povo espalhado no mundo inteiro. Por que hoje nós vemos judeus espalhados no mundo inteiro? Porque depois que o rei Tito ele invade Jerusalém e queima o templo, tudo, ele proíbe os judeus de ir até Israel. Os judeus não podem mais ir em Israel. Só depois de muito tempo, em 1918, mais ou menos, o povo judeu começa a voltar para Israel. Olha só, quanto tempo nós. Quase 2 mil anos, né? De sofrimento, né? De voltar para a terra, né? Então, olha só o que acontece aqui, para os irmãos entenderem. Das 70 semanas de Daniel, e nós vamos estudar esse livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse vai falar sobre isso, tá? Por que eu estou falando de 70 semanas? Porque provavelmente nós vamos voltar nesse assunto lá para frente. Mas eu estou dando hoje um âmbito geral para os irmãos entenderem como que o livro do Apocalipse ele é importante. Nós estamos agora para vivenciar a última semana. A última semana. E o que vai acontecer nessa última semana? Olha só. Verso 27. E ele, quem é ele? O príncipe. Primeiro é o povo do príncipe. Depois vai vir o príncipe. Esse príncipe não é Jesus, tá? Para os irmãos terem uma ideia. Esse príncipe firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta dos manjares. E sobre a asa da abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então esse príncipe ele vai virar um assolador. E
esse assolador, depois de 7 semanas, vai ser castigado. O que esse texto está dizendo aqui? Só para eu resumir, para os irmãos não ficarem voando. É difícil estudar esse texto, é difícil, né? Mas eu vou, para quem sabe de escatologia, eu vou falar o que é essa última semana. Essa última semana é o que nós conhecemos como a grande tribulação. Então, uma visão, vamos dizer assim, no livro do Apocalipse, ele é muito assim, nós vamos estudar assim, detalhadamente isso aí, tá? A grande tribulação vai ser um período da história da humanidade na qual nunca houve. O mundo hoje, estou falando, vamos pegar o tempo hoje. Hoje, no momento de profecias bíblicas, nós estamos vivendo a plenitude dos gentios e nós estamos vivendo um período que Jesus fala em Mateus capítulo 24, que é a plenitude dos gentios. Não, desculpa. Princípio de dores. O que é princípio de dores? No hebraico é dores de parto. As irmãs aqui sabem muito bem o que é dor de parto. Quando a criança, quando a mulher está grávida, a partir do momento que o tempo corre, quando a criança está para nascer, o que as mulheres têm? Dores, né? Muita dor. Dores. E a cada tempo que o bebê passa na barriga, é mais dor. O tempo que nós estamos vivendo hoje são dores de uma nova era que está por vir. De um novo período que vai vir sobre a humanidade que está para chegar. Entende? As pessoas dizem assim: pastor, esse tempo o mundo não tem nada, né? O mundo só vai piorar. Bom, aos olhos humanos, o mundo vai melhorar. Você sabe que o mundo vai melhorar? Vai melhorar. Porque o que acontece? O mundo inteiro, nós estamos sendo preparados, o mundo, estou falando do mundo, tá? Um grande momento da história. Você percebe que hoje está tudo unificado? Né? Hoje está tudo unificado. Hoje a agilidade, a comunicação, né? Por exemplo, antigamente tinha uma guerra, você só ficava sabendo da guerra um ano depois. Hoje não, irmão. Hoje dá para a gente ver como no celular a guerra acontecendo. Né? A guerra acontecendo. Né? O sistema. Né? Hoje está todo mundo carimbado, todo mundo registrado. Né? Está todo mundo preparando para o aparecimento de um homem. E esse homem, ele terá todos os poderes. Porque o nosso grande inimigo dará esse poder a ele. Nós vamos estudar sobre esse homem. Né? Vai demorar um pouquinho para estudar ele, mas a gente vai chegar lá. Esse homem é o príncipe que Daniel está falando aqui. E esse homem, o que ele vai fazer? Nessa última semana que vai inaugurar, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai fazer uma aliança com o povo de Israel. E o povo de Israel vai estar construindo um templo. Então, na história de Israel, nós tivemos 2 templos. O templo de Salomão, que foi destruído pelos babilônios. Nós tivemos um segundo templo, que depois, né, ficou conhecido como o templo de Herodes, na época de Jesus. Esse templo foi destruído pelos romanos. Mas haverá um terceiro templo. Né? Então, esse terceiro templo, que já tem projeto para ser construído, o povo judeu já tem projeto. Por que não construiu ainda, pastor? Porque tem uma mesquita ali, ó. Sabe o que é mesquita? Mesquita é o lugar de adoração dos muçulmanos. É a igreja dos muçulmanos, é o templo dos muçulmanos. Então, onde é o templo, onde é o terreno, onde
tinha que ser construído o templo, está uma mesquita. O que esse príncipe vai fazer? Ele vai fazer uma aliança com Israel e vai permitir que Israel construa esse templo. E essa aliança vai durar 3 anos e meio. Essa aliança. Esses 3 anos e meio vai ser um período de muita paz, prosperidade econômica. O mundo inteiro vai ficar feliz nesses 3 anos e meio. Mas depois desses 3 anos e meio, o anticristo, esse príncipe, ele vai, está escrito aqui, ele vai quebrar essa aliança. Ele vai invadir o templo. Ele vai profanar o templo pela 3ª vez. O templo de Salomão, de Herodes, foi profanado. Ele vai fazer a 3ª profanação. E quando chegar nessa 3ª profanação, vai ter uma guerra. E no último dia dessa semana, ele vai reunir, estou só resumindo para os irmãos, mas nós vamos estudar isso no livro. Lá no capítulo 19 do Apocalipse, ele vai reunir todas as nações da terra para guerrear contra Israel. Ele vai varrer Israel, ele quer varrer Israel do mar. Então o povo judeu ali, eles vão reconhecer. Ali sim, quando tudo se perdido, ali ele vai reconhecer que Jesus é o Messias. Até hoje Israel não, judeu não reconhece Jesus como Messias, mas nesse dia eles vão reconhecer. E nesse dia vai se cumprir a profecia que Jesus falou. Naquele dia, quando ele olha para Jerusalém, ele começa a chorar. E ele chega para Jerusalém e fala assim, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Bem queria eu, Jerusalém, ajudar vocês como uma galinha junto aos seus pintinhos. Mas vocês não me verão mais, Jerusalém, até que um dia diga, Baruch Rabá, Beshem Adonai, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Quando eles proclamarem isso, Jesus romperá os céus com a sua igreja. E o livro de Apocalipse, irmãos, é um livro maravilhoso, porque o livro de Apocalipse vai dizer o seguinte, que Jesus vai vir contra esse exército, e ele vai expelir uma espada da sua boca, e essa espada derreterá todo aquele exército, né? E o anticristo será derrotado ali no campo. O anticristo como falso profeta e o diabo. E o anticristo e o falso profeta, que nós vamos falar dele, fiquem tranquilos, estou só dando uma pincelada para vocês. O que nós vamos estudar aqui será lançado no lago de fogo, né? Só para a gente concluir aqui, irmãos, é muito assunto interessante para a gente pensar. Você sabia que o inferno não foi inaugurado? A gente pensa que onde está o diabo? Fica os irmãos lá. Onde está o inimigo agora? O inimigo não está no inferno, não. Ele vai inaugurar o inferno. Ele vai Cristo, eu faço profeta. Não, irmão. Eu estava no inferno, o diabo estava no fogo. Aí Deus levou, não. Não tem ninguém no inferno ainda, não. O inferno ainda está lá no fogo. Né? Lá no fogo está lá. Né? Então, os irmãos, assim, eu estou dando algumas pinceladas para os irmãos verem quanto assunto bom tem esse livro de Apocalipse. Isso porque eu já falei no livro de Daniel. O livro de Daniel fala muito sobre o que vai acontecer nessa última semana aqui, que é o anticristo no templo. Fala muito, muita coisa. Então, eu quero encerrar aqui e dizer para os irmãos que não faltem nas sextas-feiras. E convide quem não faltou, né? Hoje foi um dia chuvoso, dia cansativo, muito. Mas venha, faça esforço, irmãos. E eu quero deixar aqui esse versículo, Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado. Olha só, quando
todos nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados aquele que lê e o que ouve as palavras dessa profecia. Aleluia. E guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Então que nós possamos guardar essas coisas no nosso coração. Né? Qualquer dúvida, qualquer comentário vocês podem fazer. Bem, pastor, tem uma dúvida, você falou isso, eu não entendi muito bem. Que na sexta-feira a gente responde, ou responde para você ver, não é? E vai ser muito interessante nós estudarmos aqui. Bem, irmãos? Então, semana que vem, nós já vamos falar sobre o capítulo 1, né? O capítulo 1 desse grande livro que é o livro de Apocalipse. Amém? Glória a Deus. Vamos tirar a oferta? Amém?